Ah, já está aqui. Já temos aqui o Ricardo a pedir para entrar. Um segundo. Ricardo, Olá, tudo bem? então, tudo bem? Tudo. E contigo? Tudo ótimo, obrigado. É um Tínhamos... gosto. Obrigado, muito obrigado por teres vindo aqui ao Despolariza, teres tido esta coragem, que eu sei que não é uma coisa assim, que nem sequer tem muita visibilidade e tem algum risco, porque gosto de pôr as pessoas a atacar as coisas que normalmente defendem. Por isso, antes de mais, obrigado e tiro-te o chapéu pela tua coragem. Tínhamos combinado de tratarmos um outro por tu, não é? Para facilitar as coisas. Também acho que não temos assim idades tão diferentes, embora tu tenhas um ar mais arranjadinho do que eu. Estás sempre muito bem penteadinho e bem arranjado. E pronto, já vai um bocado tarde, por isso vamos a isto. Vamos a isto. Então, para começar, o Despolariza começou com um blog e logo o segundo artigo do blog era sobre a lotaria genética e social que nos calha a cada um. Isto porquê? Porque eu acredito que é uma ferramenta despolarizadora muito forte nós termos presentes que não escolhemos os nossos genes, não escolhemos a nossa a propensão genética para muitas coisas, tanto de defeitos como de virtudes, e também não escolhemos se nascemos numa família de comunistas, anarquistas, cristãos, muçulmanos, por aí fora. Então, a minha primeira pergunta para ti é: o que é que te saiu a ti na lotaria genética e social e que tipo de criança é que tu eras? Muito bem. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite e pelo teu esforço de tentares aqui, de certo modo, despolarizares a sociedade, ou seja, aproximar pessoas que têm pensamentos diferentes num espaço comum de entendimento e de pensamento, eu acho. Eu acho que isso é muito meritório. Devo dizer que foi a principal razão que me fez aceitar o teu convite. Para além de termos amigos em comum que intercederam a favor. Exato. Ter dito isto, eu tive muita sorte, naturalmente, primeiro que tudo, começando pela genética, porque nasci saudável, sem problemas de saúde, e hoje em dia isso é uma vantagem, logo, face a tantos outros que infelizmente não têm essa condição. O segundo fator, eu diria que é aquilo que tu chamas a genética social. Tive muita sorte de... Lotaria social. Ou lotaria social, perdão. Tive muita sorte no sentido em que, apesar de não ter nascido numa família, digamos, rica, os meus pais, quando eu nasci, estavam a reconstruir a vida, porque vieram de Angola, foram para o Canadá tentar começar uma vida nova, muito novos, 18, 20 anos de idade, e abandonaram os estudos para ir trabalhar para uma fábrica e reconstruir e estudar e no fundo, reconstruir e começar uma vida, no fundo. E eu nasci nesse ambiente, mas devo dizer que tive muita sorte porque, apesar das dificuldades financeiras que objetivamente eles viveram durante esses anos, felizmente depois a vida correu-lhes bem com muito trabalho, eu nunca senti qualquer dificuldade. Ou seja, tive dois pais que tudo fizeram para garantir que eu sentisse que era o filho mais privilegiado do mundo. E senti mesmo. E quando viemos para Portugal, eu, na altura, aprendi português nessa altura, de uma forma consistente. Que idade tinhas quando vieram para Portugal? Quase 12 anos. E, portanto, sexto ano de escolaridade. Os meus pais fizeram um sacrifício gigantesco do ponto de vista financeiro de garantir que durante um ano eu estivesse num colégio inglês para não ter o choque de entrar logo para uma escola portuguesa, e só no ano seguinte entrei. E mesmo aí os meus pais garantiram que eu tivesse apoio por via de explicadores de português. Portanto, apesar de não ser privilegiado como família do ponto de vista financeiro, os meus pais proporcionaram tudo aquilo que podiam, que garantiram a minha educação. E como criança, durante 10 anos quase, fui uma criança sozinha, no sentido em que a minha irmã nasce quando eu tinha quase 10 anos.
10 anos depois de nascer. E isso eu acho que fez de mim... Eu era uma criança felizmente mimada na altura. Eu ia perguntar isso. 10 anos mais novo, eu também fui, por acaso. Eu tive essa sorte de ter a atenção, apesar de no Canadá não ter muita família, a família que tinha e os amigos tratavam, de facto, cuidavam muito bem de mim. E de facto era uma criança muito, muito tímida, diria. No sentido em que gostava muito do meu canto, de fazer as minhas coisas, brincar com os meus legos. E eu acho que ainda, apesar de as pessoas terem a ideia da política e da interação com o público, mas no final do dia eu ainda preservo uma parte dessa timidez, eu diria, no meu dia-a-dia. Mas nasceu a minha irmã, que foi muito bom para mim, pessoalmente, devo dizer. Para além da relação que tenho com a minha irmã de grande amizade, de amizade fraterna, também aprendi a partilhar muito mais dentro de casa. E de facto foi numa fase, se calhar, ideal, porque ao contrário de muitas histórias que eu vejo de crianças que nascem aos 4 ou 5 anos do outro irmão, em que acaba por haver quase uma rivalidade pela atenção dos pais, não tive nada disso, pelo contrário. Podemos dar toda a atenção à minha irmã e ela pode vivenciar esse mimo também. E, portanto, nesse aspecto, eu diria que fui muito sortudo. E isso condicionou muito, certamente, o meu caminho futuro a partir daí. Sim, gostei muito da maneira como tu começaste, não é? Que sai-nos logo na lotaria genética de sermos saudáveis, porque podemos logo nascer com 1001 doenças, não é? E problemas. E por acaso temos isso em comum. Sabes que eu nasci em Inglaterra, porque os meus pais também foram para lá fazer-se à vida. E também vim com 8 anos para Portugal. E por acaso ia-te perguntar isso. Tinhas assim um português meio à bife, como eu? Ou sabias falar bem português? Não, eu quando passei para a escola portuguesa, eu fui no 7º ano de escolaridade e no 10º ano candidatei-me a presidente da Associação de Estudantes e ganhei as eleições. E o primeiro discurso que tenho, vendo as imagens mais tarde, era um discurso de um estrangeiro que tinha aterrado ali e que estava a tentar falar português. E, portanto, sim. hoje disfarço muito bem, mas à época, ou pelo menos eu acho que disfarço, mas à época, de facto, tinha uma pronúncia ainda muito acentuada e que foi, enfim, com o tempo, acabou por ir desvanecendo, mas ainda hoje acabo por sonhar por vezes em português, por vezes em inglês. É uma vantagem, eu acho, no final do dia, neste mundo global, de ser bilingue. E sinto que hoje tenho esse pleno domínio. E isso é uma vantagem também. Muito bem. E os teus pais dirias que são social-democratas e aprendeste, ou seja, seguiste o ideal político mais ou menos que eles tinham? Ou têm? Bom, os meus pais certamente tiveram muita influência em mim, como eu já descrevi. Fizeram tudo por nós. Enfim, quando falávamos aqui do regresso a Portugal, lembro-me que eu gravava as aulas em português, ainda com cassetes, e o meu pai acordava comigo às 6, 7 da manhã, aos fins de semana, eu com 12, 13 anos, para ouvir as aulas da semana, para me ajudar a perceber o que tinha ouvido. Portanto, há aqui uma forte influência que é extra-política, mas que sem dúvida os meus pais tiveram. Olhando para o lado político, os meus pais não são ativos politicamente, são pessoas atentas, naturalmente, têm de o ser, até por razões profissionais, mas não só. Se olhar para o passado do meu pai, por exemplo, ele até tem um passado mais à esquerda, se quisermos, mais à esquerda até do Partido Socialista, no seu tempo em Angola, mas terá evoluído, tal como a minha mãe, de certo modo, para um pensamento que eu diria que se situa ali no campo social-democrata, talvez em determinadas matérias mais à direita, noutras mais à esquerda. Não tem uma definição clara, não tem qualquer histórico familiar ligado à política partidária, no sentido dos políticos profissionais e por aí fora. E, portanto, aquilo, acima de tudo, que os meus pais me influenciaram foi a forma de ver a sociedade. Ou seja, na lógica da meritocracia,
da pessoa consegue tudo o que quiser com trabalho e dedicação, numa lógica muito presente por via da minha mãe, por exemplo, de justiça social, que de facto as profundas injustiças que infelizmente vemos no nosso mundo, e não estou a falar mundo no sentido lato, estou a falar mesmo dentro do nosso bairro às vezes, essa proximidade com as pessoas e o estar atento e o compreender que todas as pessoas devem ser tratadas de forma igual e que todos têm algo a dar à sociedade, são lições daquelas que subliminares ao longo de uma vida de aprendizagem ao lado dos nossos pais, que vamos recebendo e que eu creio que certamente influenciou a minha linha de pensamento indiscutivelmente. Sim, sim, é indiscutível, não é? O papel dos pais. Quer dizer, é indiscutível, na minha opinião. Eu acho que há pessoas que não partilham desta visão de que o emprego mais importante do mundo, para mim, pelo menos, e ainda não o sou, é ser pai e mãe. Eu acho que é isso que realmente cria pessoas que podem tornar esta bola azul um bocadinho mais confortável e com menos sofrimento. Muito bem, gostei. Devo dizer que eu sou pai agora de um menino com 4 anos e aquilo que se ouve, posso confirmar, que é, quando nasce é um amor incondicional, e percebemos isso, e é incondicional ao extremo, e ficamos constantemente com a sensação que não sabemos o que estamos a fazer e que deveríamos estar a fazer mais. Mas eu acho que isso é o reflexo de quem ama muito e quer apenas o melhor e quer garantir que está a dar o melhor ao seu próprio filho, que inquestionavelmente acaba por ser a coisa mais importante das nossas vidas. Que bom ouvir isso. Então, vamos avançar para a parte central, a parte que eu acho que distingue ou despolariza de outras conversas, que é a rubrica Pessoas a atacar, ideias que costumam defender. E tu falaste que uma ideia que normalmente defendes é o personalismo ou desapareceste, já voltaste. Ouviste o que eu disse? Estou aqui, peço desculpa, não sei o que aconteceu. Eu perdi aí um bocadinho, peço desculpa, se puderes repetir. Disseste que uma ideia que costumas defender é o personalismo. E se calhar, como é uma ideia menos conhecida, em vez de começar já a atacar o personalismo, consegues descrevê-lo brevemente sem defendê-lo? Bom, vou tentar. A descrição sem defender algo em que nós acreditamos profundamente é difícil, mas... É só para, no fim, acabares em grande a defender a tua ideia. Claro. Digamos que o personalismo ou o humanismo na política acaba por ser aquilo que Francisco Sá Carneiro descreveu numa frase que acaba por ser a ideia de pôr a pessoa no centro da ação política, entendendo a pessoa na sua individualidade, ou seja, considerando que cada pessoa é diferente daquela que está ao lado dela e que no final do dia a sociedade, a riqueza da sociedade pode advir dessa diversidade e que, no fundo, o cumprimento pleno daquilo que é a felicidade, se quisermos, passa por nós conseguirmos compreender também essa individualidade de cada pessoa. Okay. E, portanto, já estás aí. Resumidamente é isto. Pronto. Então agora vamos ao exercício, respira fundo e gostaria que agora fizesses um ataque intelectualmente honesto ao personalismo e onde é que ele pode ser perigoso se levado longe demais e todo o resto que tu possas vir a pensar. Força. Bom, eu diria que aqueles que querem atacar o personalismo acabam por ter uma postura em contraponto que podemos chamar de coletivista, uma visão coletivista da sociedade. Ou seja, um entendimento de que se nós entregarmos uma sociedade ao pensamento apenas e só centrada naquilo que são os interesses particulares de cada um, que por força, muitas vezes, dos próprios vícios do ser humano, que ao longo da história se foram vendo, há uma tendência de uma luta de poderes, em que há uma parte que tende a dominar outra parte, e isso acaba por forçar a que
haja sempre um aprofundar de desigualdades dentro da sociedade. E, nesse sentido, acaba por haver aqui, por via destes modelos, podemos chamá-los personalistas, alguns confundem até com modelos individualistas, que acabam por ser modelos que alimentam a ganância e a competição, que acaba por prejudicar aqueles que são mais frágeis, mais fracos, aqueles que têm mais dificuldades, aqueles que têm mais azar na genética ou na lotaria social que falávamos no início da conversa. E por isso mesmo há uma crença de parte daqueles que são defensores do coletivismo de que tem que se lutar apenas pelo aquilo que é o interesse de um coletivo, mesmo que isso implique que aqueles que possam estar a ter melhor desempenho em determinada área, no final do dia, esses todos têm que contribuir para um modelo equalizador da sociedade, em que todos são tratados de forma igual, para que ninguém seja deixado para trás, nem haja ninguém a ter uma força dominante sobre os outros. E, portanto, é uma lógica em que é possível, nessa sociedade, nessa visão, de que é possível que a sociedade funcione em que não haja, no fundo, diferenças substanciais entre as pessoas, em que não se olha para essas diferenças, em que todos são vistos como parte de um processo, de um mundo comum, e que, nesse sentido, os sacrifícios daqueles que estão melhor qualificados, são os que apresentam maior desempenho nas suas funções, no fundo, estão a sacrificar-se, de certo modo, mas numa lógica em que não é um sacrifício, é a sua função, dentro de uma máquina que pretende apenas e só contribuir para a visão coletiva. E eu creio que é esta a visão subjacente daqueles que defendem, de certo modo, esse coletivismo contra o tal humanismo, o personalismo que falávamos. Muito bem, salva de palmas. Muito interessante. Antes de agora defenderes o personalismo, voltando a defender o que tu normalmente defendes, houve aí umas coisas que tu disseste que me fizeram lembrar o liberalismo. Como é que tu distingues o personalismo do liberalismo? É acrescentares o humanismo? Podes explicar um bocadinho? Sim, bom, é liberalismo português, não é? Depois daí Exato. Acaba por... Liberalismo português, sim. Acaba por distinguir. No fundo, a social-democracia, que é, no fundo, o modelo humanista, se quisermos, ou personalista que eu defendo, é uma visão que foi, de certo modo, moldado na lógica da social-democracia portuguesa, que teve no Francisco Sá Carneiro, o seu precursor. Aliás, devo dizer, quando eu tive que chegar ao momento de decidir em que partido me filiar, porque já tinha feito vida associativa, estava a meio do curso de medicina e achei que queria participar na comunidade por via de um partido, mas não sabia qual na altura ainda. E li todos os manifestos partidários. E lendo Francisco Sá Carneiro, identifiquei-me com esta visão, que é muito diferente da visão, digamos, de uma direita mais liberal, que no fundo acredita de certo modo na mão visível de Adam Smith e, portanto, acredita que as forças do mercado funcionam por si, há quase uma autorregulação e que a liberdade das pessoas se traduz numa liberdade no sentido quase extremo, ou seja, cada um deve ser livre para gerir os seus recursos sem ter que preocupar necessariamente com os outros e os outros têm que tratar da sua vida, não é? E isso é algo que sempre me fez muita confusão. É um modelo, como cresci no Canadá, é um modelo que eu vi muito do outro lado da fronteira nos Estados Unidos, que sempre achei que acabava por deixar muita gente em situação de maior vulnerabilidade para trás. E nesse sentido, a social-democracia acaba por ser um modelo que acredita nas democracias liberais, acredita num mercado liberal, mas acredita num Estado que tem um papel regulador. Porque o Estado deve ser aquele que determina o acesso à escada social e deve, simultaneamente, criar uma rede de proteção no caso daqueles que caem. Eu até gosto de uma imagem que às vezes uso, não sei se explica bem, mas tento. No fundo, pensamos numa rede, sabem, no circo, quando as pessoas caem, para proteger. Não é? Há aqueles que têm a rede cá em baixo, para apanhar todos, depois a pessoa tem que subir as escadas, e depois há este modelo da social-democracia que eu acredito que é uma rede, mas que está constantemente a subir. E que garante que
no final do dia, mesmo que a pessoa caia, não tem que começar do ponto zero outra vez. E é nesse sentido que o Estado pode ter este papel determinante por via de uma distribuição de riqueza, mas acreditando no modelo do mercado liberal que gera riqueza, ou seja, acreditando que são as empresas a principal fonte de riqueza e não os impostos, que é uma falácia, de certo modo, do tal modelo coletivista, nós podemos, de facto, gerar os recursos necessários para garantir esse equilíbrio. E uma das coisas que muito determinou este meu percurso, depois, um pouco mais tarde, ou melhor, consolidou esta minha visão, foi quando eu terminei o curso de Medicina e fui para a especialidade de Infecciologia, doenças infecciosas. E, achando na altura que já percebi um bocadinho de política, fui completamente arrasado, no sentido em que, quando entro nesse novo mundo, começo a lidar sobretudo com doentes com tuberculose, com VIH e SIDA, com um conjunto de problemas de saúde, mas que muitas vezes eram reflexos de problemas sociais muito graves. Comecei a conviver com pessoas que muitas vezes a própria sociedade prefere ignorar que existam. Aquilo que muitas vezes nós chamamos de margens da sociedade, no final do dia são pessoas muitas vezes excluídas e ignoradas pelas suas próprias famílias. E começou-me a chocar perceber que é muito mais do que só a pobreza. É este estigmatizar, este excluir da sociedade que muitas vezes leva a um aprofundar das profundas desigualdades nessa mesma sociedade. Muito alimentado por ignorância, diga-se de passagem, por falta de conhecimento, que depois acaba por levar até à falta de amor entre as pessoas e a uma maior radicalização, aquilo que tu próprio estás a tentar combater através daqui. E por isso, acreditar neste modelo em que o Estado tem aqui um papel e que tem que ter esse papel, que eu chamo de humanismo, de olhar para a pessoa, perceber a pessoa na sua individualidade, perceber que tem características que a tornam absolutamente única face a todas as outras pessoas neste mundo e ver isso como um ponto de potencial crescimento e de colaboração, não só para o próprio, mas também para a sociedade, é algo que eu acho que é verdadeiramente apaixonante e que, simultaneamente, conseguimos encontrar este equilíbrio entre aquilo que é, no fundo, o benefício de dar liberdade à pessoa, de respeitar essa liberdade, ao mesmo tempo que garantimos a tal rede que está constantemente a subir, para que a pessoa tenha o mínimo de segurança até para se tornar disposta a alguns riscos que são tão fundamentais para encontrar a verdadeira inovação. E, portanto, no fundo, a social-democracia, o humanismo, o personalismo, acaba por ser este ponto ótimo em que nós podemos roubar as melhores ideias da chamada direita e as melhores ideias da chamada esquerda e oferecer isso à sociedade. Foi isso que me apaixonou na visão e não tenho qualquer vergonha de dizer que sou um moderado de centro, apesar disso ser algo que em determinados contextos hoje já tenha passado de certo modo de moda, mas continuo a acreditar que é o modelo que pode oferecer o melhor do Estado para a sociedade, mas acima de tudo das pessoas para as comunidades onde residem. Sim, senhor, grande resposta. Já vou pegar em algumas coisas que disseste, só queria que reparasses que aqui o Tiago Maia Gonçalves fez um comentário e eu por acaso ia dizer isto mesmo, que é, eu tenho ideia, não conheço de trás para a frente o site da Iniciativa Liberal, mas eu tenho ideia que a Iniciativa Liberal não é liberal assim tão extremo ao ponto de ser cada um por si e fé em Deus e o mercado livre vai tratar de toda a gente. Mas eu tive o cuidado de não falar na iniciativa liberal. Sim, eu falei liberal no sentido lato, até porque eu acho que a iniciativa liberal tem muitos antigos sociais-democratas, nos quais eu acredito que havemos de ter espaço para trabalhar todos juntos no futuro, até porque há pontos de convergência que certamente merecerão ser trabalhadas e há muitos aspectos no programa da Iniciativa Liberal que eu acho que há pontos possíveis, sem dúvida nenhuma. Um dia, quando passar o Covid, vens cá ao Porto, de onde eu e o Tiago somos, e falamos sobre isto, os três. Se incluires uma francesinha, se incluires a francesinha, eu vou. Sim. Eu pago meia e o Tiago paga a outra metade. Muito bem. Muito interessante. No fundo, o que me parece ser é como tu disseste, é moderado. É uma postura de quem acredita que quem gera a riqueza para o país são as empresas, aliado a um respeito pela liberdade e um cuidado por aqueles que tiveram mais azar nessas duas lotarias
e que por isso as pessoas devem ter liberdade, mas essa liberdade deve ser usada também para maximizar a ajuda aos que tiveram mais azar, não é? Ou seja, Sim, uma visão mais não é holística. não é uma lógica apenas e só de ajuda, ou seja, a ideia, voltamos aos básicos dos provérbios, da ideia do ensinar a pescar ou dar o peixe. Há quem defenda que devemos ensinar a pescar, não é? Para a pessoa não ficar dependente da entrega do peixe. Há outros que defendem que devemos entregar o peixe. Temos de fazer as duas coisas. Eu acho que se tem que fazer É as duas isso coisas. mesmo. É que era esse o meu ponto. A social-democracia defende os dois em simultâneo. Ou seja, e esta lógica de que há aqui uma fase em que muitas vezes a condição social, económica da pessoa, a condição pessoal que aquele indivíduo está a viver, pode obrigar a ter que estar a não conseguir aproveitar, no fundo, as oportunidades de crescimento de imediato. E precisa desse tipo de apoio. Mas, acima de tudo, o fundamental é ajudar a pessoa a encontrar o seu caminho e a poder, no fundo, maximizar o seu total potencial em comunidade, em família, como membro ativo da sociedade. Escrevi um livro há uns anos chamado Cidadania para a Saúde, que explorava precisamente o papel de cada indivíduo, o papel que cada indivíduo pode ter, não apenas para melhorar a sua saúde individual, mas através disso melhorar a saúde coletiva. E isso resulta muito daquilo que é o chamado capital social, ou seja, a capacidade de nós construirmos comunidades dentro das comunidades, de nos interagirmos, de sairmos no fundo dos nossos casulos. Aquilo que infelizmente as redes sociais potenciam é exatamente o inverso, que é uma certa individualismo. E nós contrariarmos isso e construirmos este sentido de comunidade é algo que eu sinto que se perdeu muito. E sem esse sentimento de comunidade, sem essa estrutura na nossa sociedade, nós teremos cada vez mais dificuldades em maximizar o potencial que a diversidade que qualquer uma das nossas comunidades tem para o bem comum. Muito bem. Bem, ainda vamos falar de espiritualidade e muito mais, por isso vamos agora deixar um bocado estes termos e estas definições. Sim, uma pergunta de resposta mais rápida. Se te deixasse algum dia de identificar com o PSD, trocarias de partido? Bom, essa é uma questão que muitas vezes se coloca a várias pessoas que participam na política. Na realidade, eu não estou no PSD circunstancialmente. Eu estou no PSD porque me identifiquei, como eu descrevi há pouco, com uma linha de pensamento do fundador. Com os escritos de Francisco de Sá Carneiro. Eu apaixonei-me eu nasci no ano em que Francisco de Sá Carneiro morreu. Portanto, apaixonei-me com o pensamento, com os textos, e nesse sentido não me vejo, sinceramente, noutro contexto que não seja num contexto verdadeiramente social-democrata português. Ok. Acreditas, há muita gente que tem preocupações do país estar lentamente a ir parar a um dos extremos. Tu sentes, mesmo que seja sem o pânico que muita gente sente, tu sentes que nós estamos a ir num caminho mais autoritário de esquerda, ou que estamos a ir num caminho mais de extrema-direita, ou tens essas preocupações, ou vês isso acontecer em alguma das direções? Aquilo que eu vejo é um crescimento de um conjunto de movimentos que nós chamamos mais extremistas, fruto, parece-me, embora, enfim, seria mais adequado ouvir um sociólogo sobre isto, ou um antropólogo, mas parece-me ser, daquilo que eu vou falando com as pessoas, tento fazê-lo com frequência, de uma insatisfação perante aqueles que têm estado no poder, PSD, PS, os partidos do arco da governação, sentindo que não respondem verdadeiramente àquilo que são as suas expectativas. Muitos sentem-se injustiçados, seja no trabalho, seja na vida, e há uma tendência crescente que eu penso que está a ser alimentada a uma velocidade muito maior do que acontecia antes, porque este sentimento existia antes, mas as redes sociais, de facto, puseram gasolina sobre o fogo, sem dúvida, deste sentimento de revolta, por vezes de ódio que se gera na sociedade,
e que leva a que haja um descrédito cada vez maior da política, das classes políticas e, portanto, qualquer discurso que demonstre que, primeiro, um regresso a um passado idílico que provavelmente nunca existiu, ou a oferta de um futuro promissor em que eu e os meus interesses vão ser salvaguardados face à maioria, em que há um crescimento deste sentimento individualista, em que há uma quebra dos valores de família, em que há uma quebra dos valores de comunidade, eu acho que, infelizmente, que essa é uma tendência que poderá continuar e, por isso, aqueles partidos que têm, digamos, hoje uma posição dominante têm uma responsabilidade acrescida. Eu tenho procurado contribuir na medida do meu humilde contributo como político ativo neste momento, por via do Parlamento, de tentar mostrar que não tem de ser necessariamente pelos extremos que nós conseguimos resolver os nossos problemas. Aliás, não é pelos extremos, porque apenas e só vamos a fomentar ainda mais ódio, vamos afastar as pessoas ainda mais umas das outras e vamos agravar ainda mais as desigualdades existentes. E mesmo aqueles que acham que num determinado momento estão a ver o seu problema a ser resolvido por um movimento antissistema, vão chegar à conclusão que, a partir do momento em que esse antissistema se torna sistema, não resolve os problemas e, pelo contrário, vai agravá-los. E o problema é que muitas vezes eu diria que a mensagem mais violenta, entendendo-se a violência das palavras com uma magnitude muito lata, é muito mais fácil de passar, é muito mais rápida. Não ter que assumir responsabilidade sobre o que se diz, o poder alimentar-se, seja sobre o ódio ou sobre o medo, acaba por ser aquilo que é mais imediato na recompensa, que no contexto político se traduz em votos e nesses votos em poder. E eu creio que nós todos, como sociedade, temos a obrigação de manter um discurso que possa demonstrar que o caminho é pela moderação e eu acredito até por via do tal humanismo personalista. E do Despolariza. Despolariza também um forte contributo para isso. Disseste aí, eu tenho pensado muito sobre isso, sabes? Imagina, para além do conteúdo, ou seja, uma pessoa pode chegar ao Parlamento, ou nem tem que ser no Parlamento, não é? Pode ser de um partido novo, e pode falar, orar em público e ter um conteúdo assim chocante ou de dizer que está farto ou dizer, pronto, assim, um conteúdo mais forte. E depois também há a forma, e eu tenho pensado que deve ser uma tentação, por exemplo, para ti e para outros deputados, porque vocês sabem que o mais correto a fazer é não jogarem para o soundbite, ou seja, vocês sabem que a coisa que se calhar correta a fazer é não jogar esse jogo e liderar através do exemplo. Mas deve haver uma tentação enorme, porque a verdade é que o que é que aparece no Twitter, o que é que aparece nas notícias, o que é que aparece em todo lado, não é o Ricardo Batista Leite a dizer temos que testar mais pessoas. Não é isto que vai aparecer nas notícias. O que vai aparecer nas notícias... É pena, senão se calhar testávamos. Claro que é pena, claro que é pena. Mas eu tenho que pensar muito sobre isso, que deve ser uma tentação diária, pelo menos para mim, se eu fosse deputado, ou se algum dia for deputado, deve ser uma tentação, porque a realidade da comunicação e de como ela funciona favorece tudo o que é chocante, tanto no conteúdo como na forma. E por isso também parabéns por isso. Podemos ter essa visão, mas eu entendo de forma diferente e alguma experiência que eu tenho acumulado mostra-me, se não podes vencê-los, junta-te a eles no sentido em que utilizemos então as ferramentas e a forma como está estruturada a comunicação social e os meios, neste caso inclui os meios sociais, para, de forma mais eficaz, tentar passar a mensagem. E a ideia aqui é como é que, sem entrar numa onda populista ou extremista ou irresponsável, eu consigo passar esse soundbite que consegue resumir a linha de pensamento e que seja suficientemente atrativo para levar a pessoa a querer ouvir o resto da mensagem. Porquê é que desistiu, Sr. Ministro? Porque esse foi um discurso. Não, essa técnica oratória foi o que o Martin Luther King fez, não é? O I have a dream, a repetição, fazer parágrafos que começam por uma frase. Eu acho que é um bom exemplo de, dentro de uma moderação, usar um truque, entre aspas, oratório para comunicar uma mensagem que
pronto, que é moderada, mas que, quer dizer, não sei se é moderada, mas que tem conteúdo de interesse. No fundo é conseguir, nós vivemos para o clickbait, não é? Para as pessoas, ver Exato. se as pessoas fazem o like, não é? Ou seja, se é esse o mundo em que nós vivemos, então como é que nós colocamos um isco que seja para o bem? E eu lembro-me quando, há um ano atrás, eu estava verdadeiramente preocupado. Estávamos no início da pandemia e eu tive que escrever um discurso, era um debate com a Ministra da Saúde, no dia 13 de março de 2020, aqui na Assembleia, onde ainda estou, e tínhamos um debate no plenário. Eu disse, o que é que eu vou debater com a Ministra? Estamos perante um inimigo desconhecido. Eu fiz um discurso do cancelem tudo, fiquem em casa, se calhar te lembras, Sim, em sim. que, no fundo, eu digo que Portugal está em guerra contra a Covid, contra o novo coronavírus. Nós temos que nos unir e temos que encontrar formas de trabalharmos força. E já na altura, a falar de testagem nesse discurso, no sentido de apelar a um sentimento de unidade nacional em torno de um combate que tinha que ultrapassar as trincheiras partidárias. E eu creio que foi um discurso importante porque ajudou, pelo menos em determinado momento, a construir essas pontes, mas também as próprias pessoas se identificaram. E eu senti isso nas mensagens que fui recebendo. E, portanto, senti que contribuí para esse bem comum e ajudar as pessoas num momento de dificuldade. No fundo, nós temos a obrigação, penso eu, é o meu entendimento como políticos, de compreender de como é que nós podemos comunicar melhor também, para sermos mais eficazes na mensagem que passamos, para podermos fazê-lo com responsabilidade. O problema é que aqueles que estudam melhor as técnicas de linguagem, as técnicas de crescimento viral em contexto de redes sociais e por aí fora, são aqueles que tipicamente têm pensamentos mais extremistas. Os moderados estão muito agarrados aos modelos passados de comunicação porque são partidos mais antigos. E, portanto, é nesse sentido que eu digo que nós temos esta oportunidade para também aqueles que têm uma visão mais moderada da sociedade poderem bater de igual. E eu acho que batendo de igual as pessoas compreendem os argumentos de quem acredita num mundo moderado. Sim. Eu também tenho pensado muito sobre isso, que é a maneira, vamos imaginar que tu és uma pessoa de uma, sei lá, vamos dizer, tu és de direita moderada, uma pessoa de direita moderada, que tu sabes, tu conheces a biologia humana e tu sabes que o que chama a atenção aos nossos olhos é desgraça, decotes, gossip, não é? Até que ponto, não é? Que as pessoas... acho que isto é um dilema moral, quer dizer, espero que isto seja um dilema moral, porque há muita gente se calhar nem pensa, mas imagino que isto seja um dilema moral para muita gente, que é, pá, será que estou a ir longe demais, não é? Será que estou a ser populista demais? E é impressionante como uma coisa tão... The devil's in the details. Uma coisa tão... Uma diferença pequenina, não é? E uma pessoa pode já ter sido populista demais. E há aqui também nisto há uma moderação, que é... Eu quero chegar a muita gente, pá, quero ser minimamente irreverente, quero chamar minimamente a atenção, mas calma, não é? Tipo, não quero perder a classe e não quero dar aqui um mau exemplo. Não, eu acho que essa tentação pode existir, até porque qualquer pessoa quer ser aceito no seu meio, seja político, seja artista, seja qual for a sua área de intervenção. E, portanto, vai querer fazer tudo para isso. Agora, é preciso não esquecer, por um lado, o nível de responsabilidade que a pessoa tem. Uma das coisas que tento fazer quando venho para o Parlamento, quando tenho tempo, é fazer o caminho um bocadinho mais longo, mas que me permite aproximar do Parlamento vendo a fachada da frente, que me relembra do peso da responsabilidade das funções que exerço. E porque eu lembro-me em miúdo passar pelo edifício e ter respeito por quem estava lá dentro e daquilo que ali se faz enquanto representantes do povo português. E, portanto, não perder a noção daquilo que é a nossa missão. E, por outro lado, outro aspecto que eu vejo muitas vezes acontecer, não é só na política, na vida de adulto, digamos assim, é a pessoa, quase de forma inconsciente, deixa-se levar pelo sistema. Pelo status quo, pelo facilitismo, que depois isso se traduz muitas vezes
que no mundo político isso se vê muito, por quase uma troca de favores, que muitas vezes que leva à descredibilização da própria política. E aquilo que é fundamental é que a pessoa todos os dias, quando acorda, se relembre precisamente do nível de responsabilidade e porque é que se meteu nisto. E se o fizer, eu acho que há um retrair de fazer determinados atos que podem ser momentaneamente até interessantes para os seus objetivos pessoais naquele momento, pode até dar uma grande visibilidade, mas no médio e longo prazo é destrutivo para o próprio e, acima de tudo, é destrutivo para a missão a que se dedicou, porque a vasta maioria das pessoas, quando se dedicam à causa pública, é porque querem fazer o bem. Mesmo aqueles que se desviam largamente depois disso ao longo da sua carreira. E li um livro há uns tempos, chamado O Paradoxo do Poder, feito por um psicólogo americano, que basicamente ele, durante 20 anos estudou estas lógicas de poder e porque é que as pessoas, quando chegam ao poder, se corrompem. E quando eu digo poder, não é poder político só. O topo de uma empresa, ou até numa relação, porque é que a pessoa viola os seus contratos matrimoniais. E aquilo que se chega à conclusão é que há inerente à condição humana uma certa tentação para quebrar aquilo que é o nosso código de conduta interno. E um dos exercícios era, por exemplo, vários funcionários de uma empresa sentados à volta de uma mesa, eram 6, ou eram 5 funcionários e puseram 6 bolachas no meio da mesa. Todos tiraram uma bolacha, sobrou uma. Em 80% dos casos, quem tirou a 6ª bolacha foi o CEO da empresa. E porquê? Eu acho este estudo extraordinário. Porque há aquilo que os ingleses chamam o entitlement. Aquilo que o achar que inconscientemente, ou no subconsciente, tem direito àquilo. Nem sequer pensa. E é muito fácil, chegando-se aos lugares de poder, a pessoa perder a noção de que é um entre todos. E por isso o autor do livro termina o livro dizendo: não há forma de evitar isto. Este é um sentimento humano. A única coisa que nós podemos fazer é ter consciência que isto existe e lutarmos todos os dias para tentar sermos um pouco melhores e fugir daquilo que é a tentação inerente à nossa condição. E é aquilo que eu acho que se aplica também à política e é aquilo que estavas a perguntar. Essa tentação pode existir, compete-nos a nós não nos esquecemos o que é que nos trouxe para a causa pública. Muito bem, gostei muito desse teu hábito que tu dizes de às vezes entrar pela frente para não te esqueceres de seres criança, a olhares para os grandes, a fazer coisas importantes e perceberes que agora tens essa responsabilidade. Muito interessante. Chegaste a ler o e-mail que eu te enviei sobre a live? Sim. Pronto. Com algumas ideias de... Exato, algumas das ideias que queremos falar. A próxima pergunta é: uma obra de arte despolarizadora? Sim, achei essa pergunta muito interessante e fez-me pensar. Pode ser um livro também, acabaste de falar de um livro. Não, mas de imediatamente veio uma ideia de uma, não diria uma peça, é uma escultura, um conjunto de esculturas que vi na minha adolescência e que me marcou profundamente. Numa visita que fiz com a escola até, na Catalunha, ao Museu Teatro Salvador Dalí. E é de facto, todo o museu é extraordinário, mas há uma escultura particular que é o rosto de Mae West, que uma pessoa vê, no fundo são um conjunto de esculturas, mas visto de um determinado ângulo, ou seja, visto de qualquer ângulo, parece uma sala de estar, com sofá, com quadros, com cortinados, mas visto de um determinado ângulo, aquele conjunto de peças parecem o rosto da Mae West, que era uma atriz famosa que inspirou muito o Salvador Dalí. E a escultura entre todas mais famosa é o sofá em forma de lábios vermelhos, carnudos. E, portanto, se calhar as pessoas recordam-se dessa imagem. Sim. E porquê é que isso eu acho que despolariza? Porque no final do dia, dependendo do ângulo de onde estamos a ver a mesma escultura, estamos a ver coisas diferentes. Mas no final do dia estamos todos a ver a mesma coisa. E eu acho que é um pouco isso que tu estás a fazer aqui. Estás a tentar obrigar-nos a sair da nossa zona de conforto, a ter conversas difíceis, pouco comuns, mas que nos obrigam a ver que no final do dia, cada um à nossa maneira acredita que está a lutar pelo bem comum
e tentarmos ser mais compreensivos uns em relação aos outros para encontrarmos as pontes que muitas vezes nós próprios queimamos e impedimos que haja os consensos necessários. E nesse sentido eu acho que esta peça de arte és o Dalí português. E neste sentido o teu Despolariza acaba por ser o rosto da Mae West na Catalunha. Obrigado. Eu pinto, não sei se já viste no blog, eu faço uns bonequinhos quase tão bons como o Dalí. Por acaso, uma das coisas mais incríveis que tem acontecido no Despolariza é que eu quase que não me tenho que esforçar para encontrar conteúdo novo, porque isto é uma comunidade. Eu quase todos os dias recebo vídeos, imagens, podcasts de grandes pensadores ou grandes artistas, cheio de coisas despolarizadoras, ou às vezes até meias despolarizadoras, meias New Age, espirituais. E uma coisa que já mandaram 2 vezes é um poliedro, não sei se podemos dizer assim, mas é um objeto que está a ser iluminado de 3 direções diferentes, e a sombra, não é, num eixo é um triângulo, a sombra que o objeto cria num segundo eixo é circular e no outro é quadrado. E acho que tem muito a ver com essa obra de arte que tu viste. É exatamente isso que estás a dizer e é exatamente isso que eu estou a tentar fazer. Falámos em Dalí meio psicadélico, vamos falar sobre drogas psicadélicas. Porquê é que vamos falar sobre isto? Eu tenho um irmão, que é o Frederico Magalhães, no Twitter ele é Pico Mega, acho eu. Ele é psiquiatra em Oxford e também está a trabalhar num grupo de investigação no Imperial College. Eles estão a estudar psilocibina, que é o princípio ativo dos cogumelos mágicos. E eu gostava, como tu me pareces ser assim uma pessoa conservadora, cristã, mas ao mesmo tempo um médico e um pensador livre, fiquei curioso para saber qual é a tua opinião, porque de acordo com os estudos que têm saído, eu tenho visto que aquilo tem ótimos resultados em curar depressões, em ajudar pessoas que estão a sofrer de alcoolismo. Acho que a anorexia também já há alguns estudos. Tens lido sobre isso? Tens pensado sobre isso? Achas que Portugal, tal como foi pioneiro na descriminalização das drogas leves e depois o resto do mundo andou a imitar esse modelo português, achas que se calhar também não poderíamos ser inovadores nesse sentido? Bom, é um tema que eu sigo muito perto, até porque eu fundei uma organização não governamental em 2017, qual eu ainda sou presidente, que é a Unite. É uma rede global de parlamentares no combate às doenças infecciosas. Hoje já estamos em 65 países e uma das áreas que temos trabalhado mais desde o início é a política de drogas. E o modelo português da descriminalização do uso de drogas tem sido uma parte importante dessa discussão. Devo dizer que o México acabou de descriminalizar o uso de cannabis e a Lituânia está prestes a repetir o feito português de descriminalizar o uso de drogas e estamos fortemente empenhados nesse processo. Pelo sucesso que teve do ponto de vista social e de reconhecer que o modelo da redução de danos e de podermos, de facto, ajudar as pessoas em vez de as criminalizar, de facto, é o caminho para poder responder a esta problemática. Mas, por outro lado, apresentei um estudo que foi publicado na Ata Médica Portuguesa em 2018 e depois defendi até num congresso do PSD a legalização do uso de cannabis para fins pessoais dentro do modelo regulamentar, porque acredito, olhando para os vários exemplos e para os riscos, benefícios do ponto de vista de saúde pública, que há aqui margem, de facto, em que nós estamos a permitir cada vez mais crianças e jovens a terem acesso a drogas cada vez mais potentes e mais perigosas e mais misturadas com sintéticas na rua, diretamente de traficantes, em que metade da sua receita depende do negócio de cannabis e seus derivados, quando de facto por via regulamentar poderíamos estar a proteger as pessoas. E portanto, isto para dizer que estes são temas que tenho debatido e tenho reunido precisamente com muita gente à volta de debates dos psicadélicos. Enfim, o LSD até foi, de certo modo, o início de conversa há muitos anos atrás, há muitas décadas atrás, precisamente com esta discussão. Depois veio a ser uma droga dita recreativa, mas acabou por começar o seu caminho também precisamente para a abordagem médica. E há evidência muito interessante dos potenciais efeitos, como dizias,
no fundo, derivados dos chamados cogumelos mágicos, para facilitar a imagem. E aquilo que eu acho que nós devemos fazer, e aquilo que eu tenho defendido sempre, é que Portugal tem um ambiente único pela sua dimensão, pela política de drogas, de descriminalização, pela grande qualidade dos especialistas que trabalham neste campo, tendo a sede da Agência Europeia de Monitorização de Uso de Drogas em Lisboa, Portugal tem todas as condições para ser, no fundo, um espaço para ensaios clínicos sobre estas matérias, de podermos ser vanguardistas para permitir que a ciência corrobore de uma escala maior do que apenas no contexto das universidades, ou seja, com dados do mundo real, possa de facto corroborar ou não, mas pelo menos permitir uma avaliação séria dos impactos deste tipo de produtos. E, portanto, eu creio que Portugal tem todas as condições para isso, eu tenho defendido e acho que é uma oportunidade perdida se não estivermos na linha da frente, fazendo as parcerias com as academias que estão mais avançadas neste campo, porque olham para Portugal com grande admiração, até pelo percurso dos últimos 20 anos que fizemos. E a minha ligação a este mundo começa com a infecciologia, mais uma vez, a hepatite C, o VIH, infelizmente, são comunidades de pessoas que foram muito afetadas pelas más políticas de controle de drogas no passado e que hoje beneficiam precisamente da política de redução de danos que já com mais de 20 anos de evidência demonstra que funciona. Sim, e disseste aí uma coisa que o meu irmão também já me disse, que é quando eles estão a fazer estes estudos lá no Imperial College, pelos vistos, eles para comprar a psilocibina, como é ilegal e tem não é, há muito cuidado por trás e 1001 processos burocráticos, eu estou a dizer números à sorte, vamos imaginar que uma dose para fazer uma experiência, por exemplo, para tentar curar uma pessoa deprimida, vamos dizer que custa... estás aí? E se for preciso um drogado, entre aspas, que compra na rua, compra por 5 libras. Isto para dizer o quê? Se Portugal eventualmente ilegalizasse estas substâncias, nem que fosse numa perspectiva inicialmente para investigação, não é? Poderíamos aí então tornar-nos não só investigadores na linha da frente desses novos fármacos, não é? Principalmente em áreas como a saúde mental, que pelo que me parece estão um bocado estagnadas a nível farmacológico, como também poderíamos fornecer todas as outras pessoas que estivessem a estudar isto. Não, nós tínhamos todas as condições e até prefiro o termo de pessoas que usam drogas e essas pessoas de facto são pessoas que umas delas utilizam no seu dia-a-dia, outras que têm um uso problemático de drogas e que precisam de apoio de saúde. Mas nós também temos outros desafios em Portugal que, ao não abordarmos todas estas questões e todas as ofertas que temos e que remonta depois também aos déficits de capacidade de resposta do ponto de vista da saúde mental, tem uma tradução muito, muito negativa no médio e longo prazo da evolução da própria sociedade. E, infelizmente, nós vemos problemas no campo das dependências, por exemplo, as chamadas dependências de não substâncias, ou seja, a ludopatia, ou seja, o problema com o jogo online, a dependência da internet. Tudo isto, infelizmente, são realidades que, no fundo, está demonstrado em múltiplos estudos, do ponto de vista neurológico, estão interligados. A fonte das dependências é toda a mesma do ponto de vista cerebral e, nesse sentido, temos que abordar estas questões, olhando para as várias soluções que existem hoje em dia no mercado e particularmente no campo da inovação. É o que eu digo. Nós, se tivermos um modelo de sociedade aberta e de economia aberta, capaz de permitir este tipo de inovação e destes estudos num contexto que o favorece, que é o contexto português, tínhamos todas as potencialidades de poder ser um exemplo para o mundo e, a partir daqui, de facto, mais uma vez, sermos uma referência. Mas apesar do vanguardismo, aqueles que foram responsáveis pelo vanguardismo da descriminalização, há 20 anos atrás, muitos continuam hoje nas mesmas funções, hoje são muito resistentes a este tipo de abordagens, digamos, mais vanguardistas ao dia de hoje.
Interessante. E eu creio que são pessoas altamente qualificadas, mas naturalmente formadas num determinado tempo, num determinado mindset, se quisermos, e nesse sentido seria importante, e eu sinto que aos poucos estão a evoluir nesse sentido, que abrissem também para perceber que essa abertura que tiveram no passado devem ter hoje para garantir que estamos sempre na linha da frente. Muito interessante. Vamos então, já estamos a ficar sem tempo, vamos avançar para uma parte que eu gosto muito de falar sobre espiritualidade. Tu és cristão, católico, e gostava de te perguntar, como é que eu hei de perguntar isto? Tu acreditas que a espiritualidade, que a sociedade, tu acreditas que a sociedade hoje em dia ainda vê a espiritualidade de uma forma antiquada e que por isso não vê nela um caminho para um crescimento pessoal e para uma sociedade melhor? Ou seja, achas que existe um dogma anti-espiritual nos dias que correm? Bom, isso é muito difícil responder a essa pergunta, até porque não sou teólogo nem nada que se pareça. Posso dizer que eu sinto é que cada vez mais as pessoas deixaram-se identificar com a forma como essa espiritualidade é testemunhada e transmitida por quem a vive. Eu acredito que, voltamos à questão das lotarias, é quase uma lotaria que para quem, como eu, tem fé, sente-se verdadeiramente privilegiado num mundo com tanta gente que não sente essa fé. E conheço pessoas que dizem, eu gostava de acreditar em Deus, eu gostava de acreditar em Jesus, eu gostava de acreditar na Virgem Maria, gostava de acreditar e ter esse sentimento de fé. Mas não sinto, não tenho. E a verdade é que eu acho, sinceramente, tem muito a ver com o barulho das luzes, se quiseres. O ruído, o desligar da natureza, o reforço do individualismo versus a possibilidade de vivermos, de facto, em comunidade, da ligação entre as pessoas, a tal ligação humana que falávamos no início desta conversa. Não é por acaso que o Papa Francisco escolheu para a sua encíclica Laudato Si a ideia da harmonia com a natureza. E a ideia do reforço daquilo que é uma visão de um ecossistema em que o ser humano é parte de um ecossistema maior. E eu acredito verdadeiramente que o facto de termos, de facto, perdido essa ligação à natureza, de termos desrespeitado ao ponto da questão das alterações climáticas serem uma verdadeira ameaça à existência da nossa espécie, levaram ao nosso desligar daquilo que é, no fundo, a tal ligação espiritual que aqueles que têm fé sentem que nos rege. E, portanto, se calhar o que nós temos que, de facto, é baixar o volume do ruído, diminuir a intensidade das luzes e permitir que as pessoas respirem, olhem à volta, tirem tempo para si, para se ouvir a si mesmo. E eu creio que o mundo de hoje não o permite muito. E, nesse sentido, se calhar, também aqui, quando nós falávamos dos políticos terem que encontrar os soundbites e modos de comunicar para transmitir a sua mensagem, se calhar pessoas como nós, que temos fé, que acreditamos na mensagem e queremos também que os outros acreditem, que tenham este privilégio e esta sorte de poder compreender e sentir o Evangelho. Se calhar também nós temos que utilizar, sentirmos esse mesmo chamamento de encontrar formas de comunicar e aproximar as pessoas. Aquilo que eu vejo é que quando as pessoas se aproximam, acabam por sentir a força de Deus. E isso passa a ser uma luz na sua vida. Pois, é a resposta que consigo dar. Acho que depende também de como se define espiritual, não é? Mas eu acho que eu percebo que tu digas que é uma sorte ter fé, porque é uma sorte ter fé, não é? Nem que seja por acreditarmos que quando morrermos não acaba tudo.
Ou seja, e ninguém tem 100% de fé, não é? Imagino que tu também tens as tuas dúvidas. Agora, se uma pessoa sentir-se ligada à natureza e pôr as luzes mais baixas e pôr a televisão mais baixa, se quiseres usar uma metáfora que se usava nos anos 90, hoje em dia seria pôr o smartphone mais baixo. Eu acho que dá para fazer isso tudo sem ser espiritual, não é? Ou seja, se calhar depende como tu defines a palavra espiritual, porque se calhar se tu estiveres a definir espiritual como um reencontro contigo mesmo e um reencontro com uma paz interior e uma religação à natureza, então sim, então se for essa a definição da espiritualidade, então esse é um caminho. Agora, para muita gente isso não é espiritualidade. Para muita gente, isso é um processo racional, ou seja, o processo racional de decidir voltar a ligar a alguma paz interior e calma. Não, e sem dúvida, há várias práticas, até não religiosas, ou para-religiosas, que encontram precisamente neste tipo de metodologia, se quisermos, de reencontro com o próprio, para construir esse caminho. Como tu dizes, e bem, pode ser um caminho racional. Aquilo que eu vejo é que as pessoas que encontram essa paz interior, que conseguem fazer essa caminhada, quando se conseguem libertar da racionalidade e transcender, encontram algo superior. E eu não defendo uma visão, que não estou a falar como católico agora, como ser humano. Agora estás Alan Watts. Exato. E aquilo que eu sinto é que há um momento, quando a pessoa se liberta, consegue de facto perceber que há algo maior. E isso é um sentimento extraordinário. E é um caminho que eu já ouvi descrito por pessoas das mais diversos credos, pessoas que se dizem sem credo, mas que de repente sentem-se ligados. E eu creio que, como católico agora, voltando atrás, eu creio que é Deus. E sinto que é Deus. Mas, acima de tudo, eu acho que no final do dia estamos todos interligados por uma força maior. E, nesse sentido, eu gostaria que todos pudessem sentir isso mesmo. Cada um à sua maneira, se necessário, mas que pudessem sentir essa capacidade de transcender para ali de si mesmos. Sim, disseste uma coisa que eu acho que foi uma coisa que eu aprendi nos últimos 5 anos, mais ou menos, porque eu sou físico e então não é, sou uma pessoa bastante racional e depois houve uma altura em que também me envolvi no altruísmo eficaz, que depois levou a montar aquele ONG que tu também já me falaste quando falámos ao telefone. E já fui mais racional também, e acho que o que eu percebi nestes últimos 5 anos, não sei em que momento, porque estas coisas são muito graduais, foi precisamente isso, foi a razão também é um conjunto de... Estou a racionalizar, desculpa, estou a racionalizar a razão não ser tão importante, repara, mas a razão também é um fenómeno físico e elétrico e a razão se calhar não é assim tão diferente de um rio a passar ou de uma estrela a explodir. É um fenómeno cósmico e é o desenrolar das leis da física e eu gosto de pensar que já tive também a sorte de ter sentido num outro momento da minha vida essa pós-racionalidade, esse estado em que se entende as coisas sem pensar nelas quase. É muito difícil de explicar, mas queria só, para não acharem que eu sou um racional a 100%, também quis-me defender aqui um bocado. O físico também tem sentimentos. Exato. Muito bem. Agora da última vez zangaram-se comigo porque não aceitei perguntas. Por isso, quem estiver a ver, se tiver alguma pergunta para fazer, pode começar a escrever. Entretanto, Ricardo, tens alguma pergunta para mim que eu também gosto de responder? Olha, gostava que me explicasses verdadeiramente e de forma honesta o que é que te levou a fazer o Despolariza? Pois,
Hum, queria mais likes. Não, há de ter uma parte disso. Não, mas o que foi... Acho que eu tenho sorte. Tive sorte na lotaria genética e social. Para além dessa sorte, tive sorte de, logo a seguir à faculdade, montar uma empresa e de me ter corrido bem. Não fiquei milionário nem nada, mas permitiu-me comprar um apartamento, pô-lo no Airbnb, conseguir pagar uma renda e comida, e não é? Não sou rico, mas tive a sorte de não ser muito ambicioso a nível material. Ou seja, tenho a sorte de não gostar muito de carros, não gostar muito de iates, não gostar muito de roupa, não gosto assim, não tenho assim grande interesse por coisas muito caras. E então eu consegui criar uma vida para mim em que tenho uma parte significativa do meu tempo que dedico a coisas que realmente me fazem sentir que a minha vida tem significado. Uma delas é família e agora a minha noiva. Outra é o Kolkata Relief, que é a tal ONG que eu comecei na Índia. E mais recentemente, há 2 anos ou 3 anos, fui convidado para fazer parte de um grupo de 40 jovens, mas temos entre 30 e 45, ou seja, se calhar também, se não fosses político, estarias lá. Um grupo de 40 jovens que aconselham ou refletem com o Presidente da República, com Marcelo Rebelo de Sousa. Chama-se Grupo de Reflexão sobre o Futuro de Portugal. E tem sido fascinante para mim ouvir os meus colegas, ouvir o seu presidente, dizer as minhas ideias, não é? E obter feedback dessas pessoas. E acho que por causa desse grupo comecei a pensar que eu gosto disto, eu gosto de sentir que posso estar a influenciar, nem que seja ligeiramente, a maneira de pensar do presidente do meu país. E, no entanto, nunca tive assim muita vontade de entrar para nenhum partido, se calhar por parvoíce minha, se calhar por aqueles preconceitos de muita gente que pronto, pensam que é tudo um tipo de malta que não tem muito a ver connosco. E pensei que gostaria de fazer mais pelo meu país, de alguma forma, e isto aliado ao cristianismo, acho eu, à minha educação cristã, aos ensinamentos que fui apanhando também do budismo, da importância do caminho do meio, ideias do princípio da não violência, que o Gandhi e o Tolstói falavam muito. Isto tudo fez-me ficar com vontade de... Olhei para o mundo e olhei para as redes sociais e pensei, caramba, porque é que está a acontecer? Então comecei a estudar isto e até tenho aqui alguns dos livros que comecei a ler. Olha, um dos mais importantes foi este, The Righteous Mind, de Jonathan Haidt. Mas outros mais biológicos também foram muito importantes. E comecei a perceber, acho que já tenho algum conhecimento sobre de onde é que vem este tribalismo. Mesmo numa perspectiva evolutiva, já li muito sobre isto, sobre as tribos concorrentes e as características benéficas intertribo e esta evolução que acontecia simultaneamente entre membros de uma tribo e entre tribos como um todo. E com isto tudo pensei, tenho algum conhecimento sobre isto, tenho vontade de fazer alguma coisa pelo meu país e se calhar consigo arranjar tempo, vamos a isto. E comecei e tem corrido muito melhor do que eu estava à espera. Eu comecei só por escrever uns artigos do blog, logo o primeiro teve 900 partilhas, ou seja, tem corrido muito bem, mas acima de tudo tenho-me surpreendido com a comunidade.
e tenho sentido mesmo que há muita gente que pensa assim e tem sido um alívio para mim não me sentir tão sozinho. Fantástico. Bem, só te podemos agradecer. Bem, está aqui só uma pergunta da Ana C. Tavares. Vê-se como líder do PSD e eventualmente como primeiro-ministro de Portugal? Neste momento, o meu foco tem sido apenas e só o meu trabalho parlamentar e, por via disso, o trabalho que tenho tido, particularmente neste contexto pandémico, de resposta. É isso que me motiva e, felizmente, temos um líder no qual eu acredito, aí da tua cidade, que é o Rui Rio, e que tem, de facto, assumido uma postura que nem sempre é compreendido por todos. De procurar encontrar pontos, até mais do que eu, que às vezes me irrito mais com o governo, de tentar encontrar as pontes necessárias num momento particularmente difícil e, portanto, o PSD está bem entregue, não precisa de novos líderes. Muito bem. Peço desculpa, já é um bocado tarde, não vamos poder fazer mais perguntas, mas depois, se quiserem, mandem-me e eu tento responder. E se quiserem, tentem mandar ao Ricardo, mas ele é um bocado ocupado, não sei se vai responder. Vou tentar. Última coisa. Só dizer, podem encontrar no meu Facebook o meu número de WhatsApp. Se quiserem mandar mensagens para lá, eu vou respondendo na medida do possível. Pode não ser de imediato, mas faço os possíveis. Boa. Ótima iniciativa. Última coisa. Gostava que desafiasses alguém para vir ao Despolariza. Olha, eu por acaso sabia que fazias esse desafio aos convidados e estive a pensar. E eu pensei, alguém que não tem nada a ver comigo, mas que eu achava que tinha aqui potencial neste contexto. E lembrei-me de uma deputada, de uma ex-deputada comunista, com quem eu nunca desenvolvi qualquer, apesar de sermos contemporâneos no Parlamento, não desenvolvi qualquer relação de proximidade, mas que é tão determinada e acredita tanto na sua visão comunista e a forma como se posicionava, que é a Rita Rato, era uma pessoa que eu acho que neste contexto seria interessante, sinceramente, não sei se ela aceitaria, mas seria muito interessante ver como é que alguém jovem, que ainda por cima saiu do Parlamento, portanto não está aqui no Palácio de São Bento, acabamos muitas vezes por ficar um pouco quadrados nas questões partidárias. Eu acharia interessante e seria certamente muito diferente na lógica de tentar ver as várias linhas de pensamento nacionais e deixava esta sugestão. Pois, eu tenho tentado contactar algumas pessoas do Bloco de Esquerda, mas tem sido difícil. Mas pronto, fica mais este nome, vou tentar contactar. Muito obrigado, Ricardo, foi uma honra, uma alegria e espero mesmo que um dia dê para comermos essa francesinha com o Tiago, para ele te mostrar como ele também quer saber dos pobrezinhos, não é só Eu tu. reparei que o Tiago disse que alinhava, portanto está combinado e agradeço-te muito o convite e assim que isto da pandemia acalmar, havemos de marcar esse almoço a jantar no Porto. E obrigado, foi um enorme gosto de estar contigo aqui no Despolariza. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Ricardo. Um grande abraço. Um abraço.